Eu sou a Rosana e esse aqui é o Opposite Extremes. O tema: Gênese humana. A mais completa fonte de informações a respeito de nossa origem se encontra entre os achados arqueológicos da civilização suméria. Os sumérios foram os cofundadores da primeira grande civilização da Mesopotâmia, como era chamada a região compreendida entre os rios Tigre e Eufrates, que nascem nas montanhas da Turquia e desembocam no Golfo Pérsico, onde atualmente está situado o Iraque. Sua organização social foi literalmente responsável pelo mundo como conhecemos hoje. Técnicas de medicina, arquitetura, engenharia hidráulica, baseados em magníficos conhecimentos em matemática, química, física e astronomia. Seus conhecimentos astronômicos eram incrivelmente avançados. Seus observatórios obtiveram cálculos do ciclo lunar que diferem apenas em 0,4 segundos dos cálculos atuais. Desenvolveram a agricultura com técnicas de irrigação, drenagem de solo, construção de diques, canais e reservatórios. Possuíam sistema de leis baseados nos costumes. Praticavam o comércio. Possuíam sistema de escrita cuneiforme, assim chamado, porque escreviam em plaquetas de argila com estilete em forma de cunha. Desenvolveram sistema de unidade política das cidades-estados ou estados soberanos, como Ur, Nippur e Lagash. Possuíam sistema de hierarquias sacerdotais para a organização religiosa. Fundaram as primeiras bibliotecas. Na cidade de Nippur, a 150 quilômetros ao sul de Bagdá, foi encontrada uma biblioteca sumeriana inteira, contendo cerca de 60.000 tabletes de barro com inscrições cuneiformes sobre a origem da humanidade. Criaram os fenomenais projetos arquitetônicos denominados zigurates, que eram verdadeiros complexos piramidais que englobavam vários módulos de edifícios, abrigando desde templos religiosos até plenários políticos, construídos ao redor de um bloco célula central, interligados por rampas espirais da base até o topo. O maior especialista em cultura suméria foi o historiador e arqueólogo Zecharia Sitchin, nascido na Rússia, criado na Palestina, onde adquiriu profundos conhecimentos de arqueologia e história oriental. Formado em História pela Universidade de Londres, foi um dos poucos estudiosos do mundo capacitados a traduzir a escrita cuneiforme, característica das civilizações mesopotâmicas. Trabalhou como jornalista e editor em Israel. Foi escritor e consultor da NASA até a data de seu falecimento, em 9 de outubro de 2010. Sitchin traduziu massivamente ao longo de sua vida os escritos de mais de 2.000 placas sumérias encontradas em suas pesquisas arqueológicas. Escreveu inúmeros livros contendo essas traduções e sua interpretação sobre o assunto. Basicamente, o legado do conhecimento sumério revela que a Terra teve origem através da colisão de dois gigantescos corpos celestes, Nibiru e Tiamat. Os escritos afirmam que Nibiru, um planeta avermelhado, já avistado pela NASA e atualmente chamado de Planeta X, foi desviado de um sistema binário há milhões de anos e capturado pela gravidade do nosso Sol. Esse planeta viajou em nosso sistema solar, abaixo da elíptica, passando por Netuno e Urano. Como seu campo magnético era muito intenso, ele deslocou Urano para seu lado quando passou por ele.
Naquela época, não havia o planeta Terra, mas sim outro planeta, muito maior, Tiamat, coberto quase só de água. Durante a trajetória, as luas de Nibiru atingiram Tiamat dividindo-no em duas partes, pulverizando a metade onde ele foi atingido, criando o cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter e empurrando a outra metade para uma órbita mais baixa, a atual órbita da Terra. Durante esse processo, uma das luas de Nibiru foi capturada pela gravidade da Terra e se tornou nosso satélite. A primeira passagem de Nibiru foi responsável pela atual configuração do nosso sistema solar. Plutão era uma lua de Saturno que foi arrancada de sua gravidade e empurrada para sua atual órbita. Em fevereiro de 2000, chegava ao fim a missão NEAR, sonda NEAR, da NASA, chefiada pelo Dr. Chang, confirmando essa gigantesca trombada celeste no início do nosso sistema solar. Nibiru tem um período orbital de 3.600 anos se comparado com a Terra, e orbita 2 sóis. Os sumérios descreveram-no como sendo 4 vezes maior do que a Terra, de cor avermelhada e responsável por grandes catástrofes no nosso planeta durante suas passagens através do nosso sistema solar. Eles explicam que a aproximação desse planeta foi a causa do dilúvio citado na Bíblia, devido a um deslocamento polar na Terra. Os estudiosos do legado sumério têm se questionado como seria possível que uma civilização tão antiga tivesse informações tão precisas sobre astronomia numa época onde supostamente não haviam equipamentos tecnológicos. A resposta está no trabalho de Zecharia Sitchin. O conhecimento sumério sobre o sistema solar só poderia ser obtido por meio de uma fonte externa que fosse capaz de viajar pelo espaço e observar esses eventos. A dimensão do trabalho de Sitchin é tão importante que ele foi consultor pessoal de 2 generais norte-americanos, Colin Powell e Norman Schwarzkopf, durante a Guerra do Golfo. Powell, que posteriormente se tornou secretário de Estado, tinha um particular interesse na organização militar dos sumérios. Coincidência ou não, nos últimos anos, as campanhas militares norte-americanas se tornaram extremamente intensas na região que foi o berço da civilização suméria. As placas sumérias contêm informações precisas sobre os planetas do Sistema Solar. O mais impressionante são os dados sobre Plutão, planeta que foi descoberto em 1930. Eles sabiam tamanho, composição química e orgânica e afirmavam que ele era, na verdade, um satélite de Saturno que se desprendeu e ganhou uma nova órbita. Eles chamavam a Lua de pote de chumbo e diziam que seu núcleo era uma cabaça de ferro. Durante o programa Apollo, a NASA confirmou esses dados. Esse conhecimento seria possível há 3.000 anos atrás? Em 1983, o satélite astronômico infravermelho, IRAS, fotografou um grande objeto na imensidão do espaço. O astro seria tão grande quanto Júpiter e, provavelmente, poderia fazer parte do nosso sistema solar. Em 1987, a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, anunciou oficialmente que admitia a provável existência do chamado Planeta X. Em uma conferência realizada no Centro de Pesquisas AMI, na Califórnia, o pesquisador Jan Anderson declarou:
um 12º planeta pode estar orbitando o Sol. Sua localização seria 3 vezes a distância entre o Sol e Plutão. A questão é delicadíssima. De um lado, temos os escritos de milhares de anos sobre a formação da Terra, com informações precisas e riquezas de detalhes, traduzidos por Zecharia Sitchin. E de outro lado, temos uma discreta confirmação dessas informações pela maior agência espacial do mundo. A questão da origem do planeta Terra e da humanidade é, de fato, extremamente delicada, porque ameaça completamente o mainstream social moderno, pelo menos nas sociedades ocidentais. A humanidade é guiada pela ciência ou pela religião, pelo empirismo ou pela fé. Entretanto, tanto um como o outro se tornaram instrumentos de poder para grupos poderosos interessados em dominar as grandes massas populares. Sistematicamente, os dois extremos têm ocultado ou distorcido ao longo da história informações sobre a origem do homem no planeta. No campo científico, homens como Charles Darwin introduziram a humanidade a acreditar que o homem evoluiu progressivamente e naturalmente de um tipo de antropóide. Essas afirmações foram baseadas nas observações e pressuposições de Darwin, que em suas viagens de estudo pelo mundo desenvolveu a ideia de que um processo de seleção natural era responsável pelas mutações das diversas espécies de animais para se adaptarem às mudanças geofísicas sofridas pela Terra no passado. Até aí, tudo coerente. Porém, Darwin precipitadamente conclui que os seres poderiam sofrer qualquer mutação para se adaptarem. Para ele, um lêmur voador poderia se transformar em um morcego sobre uma determinada circunstância. Dizia: "Não vejo qualquer dificuldade em acreditar na possibilidade de que a seleção natural possa desenvolver a membrana no lêmur voador, até transformá-la num verdadeiro membro alado, à semelhança do que deve ter ocorrido com o morcego." Seguindo essa linha de pensamento, ele concluiu que um símio poderia ter perdido os pelos, a cauda, ter erguido a coluna vertebral, adquirido inteligência e se tornar o homem de maneira natural. Atualmente, o darwinismo também tem sido chamado de teoria da origem inferior das espécies. A antítese ao evolucionismo de Darwin é a teoria da origem superior das espécies, uma variação da teoria criacionista baseada nas descobertas de fósseis humanos descomunais e de ruínas de construções megalíticas encontradas em várias partes do mundo. O pesquisador suíço Erich von Däniken, um dos primeiros defensores modernos da teoria da origem superior, tendo viajado meio mundo, dedicado boa parte de sua vida ao estudo das civilizações antigas, tais como sumérios, babilônios, hindus, incas, maias e astecas, foi pioneiro na abordagem técnica sobre a influência de seres extraterrestres no desenvolvimento da vida na Terra. A despeito de inúmeras difamações e ataques sofridos, escreveu vários livros. O mais destacado eram Os Deuses Astronautas. Esses livros enfatizavam sistematicamente que as mutações fisiológicas, além do fator inteligência, foram introduzidos no hominídeo ancestral pela engenharia genética, resultando no Homo sapiens. Todo o processo civilizatório, segundo ele, foi igualmente introduzido pelos mesmos seres, supostamente superiores, gradativamente. Däniken
Através de seminários e palestras, foi o primeiro pesquisador a confrontar o sistema e expor publicamente essa linha de pensamento. Seus trabalhos, muito ricos em detalhes, são referências obrigatórias para quem estuda esse assunto, sendo inclusive mencionado por Zecharia Sitchin. Segundo os sumérios, essa raça de extraterrestres eram os Anunnakis, ou os do céu que estão na terra, que mais tarde foram chamados de Elohim, senhores do céu. Humanoides gigantes, vindos do planeta Nibiru, e que, devido a problemas do seu ecossistema, decidiram iniciar um processo de colonização no planeta Terra por volta de 450 mil anos atrás. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo mega-cientista Enki, ou Senhor da Terra, aterrissou na região do Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações, chamada Eridu, ou Lar Longínquo Construído. O plano original era extrair ouro do mar, o que de fato foi feito. Mas, à medida que esse processo foi ficando inviável, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África, que já havia sido explorada por Enki. Sem perda de tempo, ele partiu para o continente africano com uma equipe e ergueu o complexo Abso. O ouro obtido nas minas da região era transportado em embarcações até a Mesopotâmia para derretimento e refinamento. Em seguida, os lingotes eram enviados através de uma nave de carga até outra nave que ficava orbitando a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe que levava o precioso metal para Nibiru para ser usado como partículas suspensas na atmosfera, a fim de conter o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação das atividades de mineração trouxe uma segunda expedição liderada pelo comandante Enlil, ou Senhor do Comando. Ele era meio-irmão de Enki. E logo os Anunnaki ergueram um gigantesco complexo logístico nas imediações do Monte Ararat. Enki e Enlil eram filhos do governante de Nibiru, Anu, ou Senhor das Alturas, mas eram rivais, devido ao fato de que, mesmo sendo primogênito, Enki não era o primeiro na linha de sucessão do trono nibiruano, mas sim Enlil.